Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de domingão, trazendo notícias de última hora muito importantes neste começo de mês de junho, que promete grandes emoções variadas. Bom, para pessoas como você e eu, o mês só terá emoções positivas. Para quem gosta dos festejos juninos, do friozinho, de comer as guloseimas, de ver as festas das quadrilhas, os concursos, pessoas que vão pular fogueiras, evidentemente, tomando sempre o cuidado para não ter nenhum tipo de acidente, ninguém se queimar, enfim. Será um mês com muitas alegrias, comemorando, inclusive, os santos padroeiros do mês. Santo Antônio, São Pedro, São João, enfim. Muitas coisas interessantes, muitas reuniões, muita alegria. Por outro lado, outras quadrilhas estão no verdadeiro pânico, porque essas quadrilhas que formaram uma grande organização criminosa, o Morcrim, eles estão vendo a quadrilha caminhando com uma dança rumo a Papuda, Bangu 8 ou outra instituição prisional congênere que não tem nada de engraçada, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, trazer algumas imagens e coisas que estão acontecendo lá fora também que se conectam com as coisas aqui dentro. E vou mostrar também para vocês mais alguns momentos alucinógenos de uma criatura do clã do Bolsonaro, que mostra que o tombo que eles sofrerão será absolutamente irrecuperável para algumas pessoas, né? Bom, antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora no nosso portal, ainda não é inscrito, porque você se inscreva aqui, conheça o nosso portal, conheça também os nossos outros vídeos, sempre compartilhe se você gostar, dê seu joinha, mande seu comentário, e se puder, prestigie também nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Lembrando que nós temos também o nosso novo canal de cortes. Se inscreva lá, vou colocar no primeiro comentário aqui do nosso papo de hoje, para a gente chegar a mais pessoas como você, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Começando aqui com essa história aqui. Sempre eu analiso aqui os principais veículos impressos aos finais de semana. E como a gente pode ver, as manchetes, elas são muito díspares, sinal que a gente não tem um fato que esteja condensando, né, concentrando as atenções dos veículos de comunicação. A Folha de São Paulo veio com essa manchete principal. Base governista frágil deixa Lula sem controle de pacote da reeleição. Bom, essa matéria aí que eles estão abordando é as dificuldades que o Lula terá daqui para frente de operar com esse monte de deputado que faz uso de verbas públicas sem ter nenhum tipo de conexão com o governo, numa correlação de forças absolutamente diferente do que havia em legislaturas passadas. Bom, o Estado de São Paulo veio com essa aqui, financiamento estudantil tem inadimplência recorde, mostrando que as pessoas foram atendidas pelos programas estudantis, enfim, não estão honrando os compromissos. Isso aí, obviamente, vai merecer do governo uma atenção especial. E o Globo vem com essa aqui. Emendas federais não chegam às cidades de menor IDH do Brasil. Ou seja, é uma discrepância, é uma excrescência esse orçamento secreto que distorce as prioridades sociais aqui no nosso país. Se os orçamentos eles estivessem vinculados a um programa federal, um programa nacional, o que acontece? Cada deputado ia buscar ali recursos, mas para atender um planejamento estratégico. Da forma como está, vira uma loucura total. Você, de repente, vai se deparar numa cidade pequenininha, com muitas carências de hospital e tal, com 2 quadras, 3 quadras de grama sintética para a prática de esportes. Aí você fala, olha, tem alguma coisa errada aqui, essa não é a prioridade. Ou equipamentos são comprados por algumas cidades que não são utilizáveis. Por exemplo, alguns caminhões, algumas compactadoras de lixo não são úteis para algumas cidades que não têm tratamento daquele lixo naquela condição e por aí vai. Tratores, agrários, enfim, tem um monte de discrepâncias aí. Agora, os veículos de comunicação, eles não abordam isso com muita profundidade, né? Daí, os deputados bandidos vão fazendo o que querem para retroalimentar esse sistema absolutamente distorcido que nós temos no nosso país, né? Por isso que a gente está aqui para discutir, para jogar luzes sobre isso. Bom, agora vamos às quadrilhas com problemas. Eu mostrei para vocês o senhor Elon Musk esses dias, quando vocês que acompanham a vida política aqui no Brasil estão percebendo, ele deu uma sumida, né? Os bolsonaros nunca mais falaram Elon Musk, ele publicou isso,
publicou aquilo, escreveu isso, escreveu aquilo, veja uma frase que ele sumiu, não está falando mais, não falou mais de Brasil, Alexandre de Moraes, não falou mais com Gustavo Gaia disse que é amigo dele, tem que se falar, enfim, não está falando com mais ninguém, não falou com ninguém do clã. E essas cenas aqui estão voltando à tona, né? Tobacco and marijuana in there. Do senhor That's all it is. Elon Musk puxando aqui um cigarrinho que algumas pessoas brincam, né? Chamam cigarrinho do capeta, né? Pois bem. E aí o senhor Elon Musk saiu do governo Trump e as coisas estão se complicando, né? Pelo menos estão sendo mais expostas às rachaduras. Em primeiro lugar, ele saiu do governo, segundo o jornal The New York Times, porque o uso de drogas lícitas, né? Pelo menos é o que se sabe. Não se sabe se ele estava usando drogas ilícitas, mas as lícitas ele estava usando tudo. Chá de cogumelo misturado com anestésico, com estimulante, fazendo um coquetel molotov gigantesco. Isso estava deixando a criatura, que já não é muito boa da cabeça, mais desorientada ainda. E hoje ele veio a público reclamar de Trump, mostrando que a ruptura foi maior do que a vã filosofia poderia imaginar, porque Trump não indicou uma pessoa, um milionário, que Musk tinha indicado para chefiar a NASA. O Trump simplesmente riscou e tirou o cara dessa linha aí. E aí o Musk ficou muito invocado, né? Ficou magoado. Isso mostra que eles estão com mais problemas do que o Ocidente está enxergando. Bom, e aqui no Brasil, mais estratégias para tentar um livramento da cadeia. Mas quem terá um livramento aqui no nosso país é o povo brasileiro quando a figura do inelegível for para a cadeia. Ele publicou aqui um vídeo do Nelson Jobim, que foi ex-ministro da Defesa, sobre o 8 de janeiro. E o Nelson Jobim dizendo aqui, olha, para ter golpe precisaria ter as Forças Armadas. Sim, de fato, sem as Forças Armadas seria muito difícil, né, haver um golpe, né? Alguns lugares já ocorreram revoluções, as Forças Armadas ali foram rachadas, aderiram, não aderiram, aconteceu guerra civil, enfim. Mas o papel de quem tem armas é fundamental nessas rupturas institucionais. Agora, isso que o Jobim diz não se conflita com o que está no ordenamento penal brasileiro, que pune a tentativa e não o golpe executado. Se o golpe poderia ser realizado somente com Forças Armadas, isso aí, de repente, é um consenso, né? Obedece uma certa lógica. Mas isso não neutraliza o insucesso do crime, o insucesso de uma adesão maciça dos comandos das Forças Armadas, não neutralizam os crimes anteriores que estão previstos no Código Penal brasileiro. Então, o Bolsonaro está chovendo no molhado e essa gente é o que sobrou para eles. Agora, gente, vocês imaginam o seguinte, a cabeça do criminoso, tá? Vamos fazer uma viagem aqui psiquiátrica, não psicológica, psicanalítica, na cabeça do criminoso. O criminoso, quando ele comete um crime, ele está reiteradamente cometendo crimes, ou ele tem uma quadrilha, ele tem uma organização criminosa, uma vez preso e mandado para a cadeia, ele só fica refletindo ali onde é que ele errou. Ele não fica assim, o juiz da capa preta, a máfia da toga, o sistema é injusto, eu não tive ampla defesa, e isso e aquilo, pegando tecnicalidades, porque ele sabe o que ele fez, era crime, e uma vez apanhado, a condenação faria que ele fosse para a cadeia. Esse cara tem uma certa resignação, né? Esse criminoso, ele fala, onde é que eu errei, quando é que eu vou conseguir sair daqui, o que eu faço para poder sair, pensa em fuga, quase todo criminoso sempre pensa em fuga, no Brasil e no mundo inteiro. Então, esse é um padrão. Qual é o tipo de sofrimento, né, que essa figura tem na carceragem, na penitenciária. Agora, tem outros que viajam numa história de que tudo é injusto. Ele está ali porque é injusto, o sistema é injusto, a sociedade é injusta, e, enfim, que ele foi injustiçado por ele fazer uma leitura equivocada de como funcionam as leis. Esse cara fica amargurado dentro da cadeia. Se ele acredita mesmo nisso, a pena para ele tem uma dor triplicada. E se isso for sincero, esse sentimento do inelegível, do clã, que as coisas são injustas, que eles estão sendo perseguidos, olha, o tempo que ele vai ficar na cadeia será um tempo que vai se arrastar muito mais lentamente, ele vai sofrer muito mais, né? E aí é o seguinte, nós que estamos observando isso tudo lá de fora da cadeia, eu acho que não vai ficar ninguém com dó dessa criatura não, né? Quero saber a tua opinião, é pra gente ter dó depois de tudo que aconteceu aqui no nosso país? Será que ele vai ficar muito perturbado na cadeia?
O Dudu Bananinha continua com as dele, né? Publicou agora mesmo um vídeo que merece aqui uma reação nossa, né? Porque são coisas incríveis que essa criatura fala. Vamos acompanhar aqui. Meus amigos, vamos sair um pouquinho do micro, né, de cada detalhe, cada abuso que o Alexandre de Moraes cometeu e vamos para o macro. É um filósofo, tá? Vamos sair do nossa questão local aqui, do ministro Alexandre de Moraes comandando todo esse desenvolvimento desse processo para botar essa Orcri na cadeia e vamos pensar grande, né? Vamos pensar interplanetariamente. A cabeça do Dudu Bananinha. O Trump, ele cortou o dinheiro da USAID. Por que ele fez isso? Porque ele percebeu que existia um aparato de censura industrial que era alimentado com base muito no dinheiro do pagador de impostos dos... Então, Bananinha está dizendo que o Trump, ele acordou um dia, ele percebeu que o problema do mundo é a censura. Que as pessoas não estão podendo mais colocar os seus pensamentos, por mais distorcidos que eles sejam, para todo mundo. Ele defende esse tipo de direito. Que os pensamentos mais sórdidos, os mais criminosos, os mais bandidos, os mais obscenos, os mais salafrários, sejam um direito de qualquer pessoa. Então o Trump acordou e está querendo acabar com a censura no planeta, né? Aí segue o Bananinha. Os americanos, leia-se USAID principalmente, tinha NED, Atlantic Council, outras ali também, mas principalmente a USAID. Então, ele primeiro cortou o dinheiro para esse financiamento, porque ele não concorda com essa lavagem cerebral dessas agendas woke por aí, que querem inverter. É uma preocupação, é uma coisa, realmente Trump é um filósofo. Ele está preocupado com a sanidade mental planetária. Então isso move esse ser, é quase um santo, né, aqui na Terra, né? Ter a ordem natural das coisas e odeia o cristianismo. Ah, sim. Então ele está combatendo quem odeia o cristianismo, porque Trump, como nós todos sabemos, ele foi coroinha, ele é um cara muito religioso, ele teve uma vida toda franciscana, é um cara que não peca, é um cara que procura fazer bem ao próximo, é uma figura muito legal, né? Então ele está combatendo as pessoas que não são cristãs, não, que têm algum tipo de crítica religiosa. Enfim. Só que também a gente tem que entender que não é só o financiamento, é também o uso de instituições como o Judiciário Brasileiro para fazer valer esses valores desse... Então o Judiciário aqui no Brasil está conectado com esse mundo censor, né, que está proibindo pessoas de exercerem a liberdade radical dos seus pensamentos, né? Agora, nos Estados Unidos, você pode falar qualquer coisa, que o Trump não faz nada, né? Não está perseguindo ninguém, as universidades estão na boa, imigrantes estão numa boa, cientistas estão numa boa, artistas estão numa boa. É um país que é um exemplo, meu, exportar coisas legais, né? Pessoal, muita coisa metida aí no meio. Então, para os olhos de uma pessoa da administração Trump, para a gente entender o mundo do Trump, isso tem que... Isso é um negócio interessante. Nós temos que fazer um curso para entender o mundo de Trump. Isso é interessante. Ser colocado no contexto. Que não é apenas você sancionar o Moraes pelas violações de direitos humanos, mas também enxergá-lo como um tentáculo desse aparato industrial de censura. O Alexandre de Moraes é um tentáculo de um aparato de censura. Então, pois é, se o papai dele acreditar nisso também, eu acho que na cadeia vai ser complicado, né? A entrevista que ele deu na Veja só está enrolando ele, eu vou colocar um pedacinho aqui, porque eles apagam depois, então é bom a gente deixar registrado aqui o rastro do crime, né? Eu falo isso até, de certa maneira, com o coração partido, porque eu creio que o Brasil deveria ter tido a decência de conseguir parar o Alexandre de Moraes. A gente teve... Como é que poderia se parar um ministro da Suprema Corte dentro do Estado Democrático de Direito, do Bananinha? Que recorrer aqui à autoridade norte-americana. Graças a Deus a gente tem essa entrada, e eu acho que aí, a gente, após essa sanção, a gente vai dar o primeiro passo para conseguir resgatar a democracia brasileira. Vai resgatar a democracia brasileira fazendo sanção ao ministro Alexandre de Moraes? Como é que funciona isso? Então, olha, tira o cartão de crédito do ministro Alexandre de Moraes, proíbe ele de ir à Disney, corta a conta bancária dele, e aí a democracia no Brasil fica restabelecida? Como é que é isso? Tá estranha essa história aí, né? Mas partindo do discurso que eu acabei de mostrar para vocês, dá para ver que o sofrimento na cadeia vai ser grande, né? Olha, gente, essa semana aí promete. Terminam os depoimentos e começam as fases agora das alegações finais. Vamos acompanhar os prazos aí, porque o mês de junho pode ser que tenhamos quadrilhas dançando, mas não com aquelas camisas quadriculadas. De repente com camisas com listras, né?
ou camisas cor de abóbora, dependendo do presídio, onde essas quadrilhas poderão fazer as suas performances, né? E eu garanto que pessoas como você e eu não estaremos nem um pouquinho tristes com essas quadrilhas detidas nessas penitenciárias, né? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá legal? Tchau!